E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar dos novos episódios da nova temporada de Demolidor. Pra quem está um pouquinho perdido, essa temporada é na verdade uma semi-continuação da série do Demolidor lá na Netflix. Aquela série também nos apresentou outros personagens como a Jessica Jones, o Punho de Ferro, Luke Cage, a própria formação dos Defensores, Justiceiro, Elektra. Enfim, tem bastante personagem interessante que acabou surgindo a partir dessa série do Demolidor. Só que naquela época ela era produzida por uma divisão diferente da Marvel Studio, e por isso a gente acabou não vendo esses personagens em alguns grandes eventos, como Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Mas muita coisa mudou ao passar dos anos, e uma reconstrução foi feita na Marvel da televisão, das séries, e o Demolidor passou a se conectar mais com a franquia do MCU. Podemos ver, por exemplo, ele participando do filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, da série She-Hulk, uma breve participação também na série Echo, que inclusive não foi apenas ele que participou, também tivemos uma breve participação do Rei do Crime, tanto na série Echo, quanto também na série Gavião Arqueiro. Antes de fato falar sobre esses dois primeiros episódios de Demolidor, é importante citar um evento específico que aconteceu na série Echo, que acabou também servindo como origem para alguns pontos principais aqui nessa temporada de Demolidor. Falando um pouquinho na série Echo, ela introduziu a personagem Maya Lopes. Na série é mostrado que até um certo ponto ela era protegida pelo próprio Wilson Fisk, que depois que ela descobriu que o próprio Fisk matou o seu pai, ela se revoltou e acabou dando um tiro nele, o que acabou deixando ele cego temporariamente. Mas sabemos como esse homem é difícil de ser derrubado, ele acabou se recuperando. E no final da série é plantado essa ideia de que ele vai se candidatar à prefeitura de Nova York, o que acaba nos levando diretamente para os eventos de Demolidor Renascido. Existem alguns rumores de que originalmente a participação do Demolidor na série da Echo seria um pouquinho maior, mas isso acabou sendo reduzido. E mais pra frente do vídeo eu vou explicar o porquê que eu acho que de fato esses rumores são verdadeiros e que sim, a participação do Matt na série da Echo seria um pouquinho maior. Mas voltando agora pra série, a primeira cena é como se fosse mais uma abertura assim vertical, é basicamente como se a gente estivesse abrindo nossos olhos. E o episódio já mostra aí um coral de uma igreja. Tanto nos quadrinhos quanto na própria série, o Matt, ele é um católico devoto, e a sua fé é algo que impede que ele mate os criminosos, ao mesmo tempo que algumas vezes ele reconhece que a sua atitude como vigilante é um pecado, o que acaba sendo refletido em seu próprio nome e em seu próprio traje de demônio. O título da série, Demolidor Born Again, ou aqui em português, Renascimento, pode sugerir três coisas. A primeira é que, falando de forma religiosa, pode obviamente falar aí sobre a sua crença cristã, ou seja, a partir do momento que você aceita Cristo, você renasce como pessoa. A segunda, indicando que em um dado momento o Matt pode voltar a ser o Demolidor, visto que em um determinado momento desse episódio ele resolve deixar de ser o Demolidor. O fim pode ser o fato da série ter sido revivida aí visto que ela tinha sido cancelada lá na Netflix, mas voltou agora pra Disney. Então pode ser essas três coisas ou uma mistura das três. Acho muito interessante falar que sempre que a gente tem alguma cena nas ruas de Hell's Kitchen, principalmente durante a noite, a gente sempre vê uma névoa vermelha por volta da cidade, simbolizando ali que o crime tá sempre em alta, como se aquela cidade fosse quase um inferno mesmo. Inclusive, em alguns momentos do episódio, é citado que de fato a criminalidade na série está em alta. Nesse episódio a gente vê diversos paralelos entre o Matt e o Fisk, mostrando que os dois são lados opostos da mesma moeda. Ambos cresceram em Hell's Kitchen, ambos perderam o próprio pai de forma violenta e por fim, os dois querem mudar a cidade, só que cada um ali de uma forma. O Matt como vigilante, combatendo o crime, e já o Fisk, vocês sabem qual é a dele, né? Como ele quer mudar a cidade do jeito dele. De certa forma, pelo menos nesses episódios iniciais, a gente pode ver que o Fisk está ganhando essa luta, visto que o mesmo se torna prefeito da cidade. Falando um pouquinho agora da volta do nosso trio favorito, Matt, Karen e Fogg, que não durou muito tempo, mas enfim, é assim que a série começa, trazendo os três de volta. Lá no final da terceira temporada, esse trio é visto ali deixando o escritório deles e renomeando esse escritório para Nelson, Murdock e Paige. A gente pode ver eles conversando sobre algumas mudanças que ocorreram ao longo desses anos, afinal foi um grande espaço de tempo mesmo. Então aí o trio resolve visitar o bar da Josie, que é um local icônico nos quadrinhos. Na série, ele se tornou aí um bar frequentado por policiais, onde o detetive Sherry comemora a sua aposentadoria e tá todo mundo ali muito feliz e comemorando. Karen até flerta um pouquinho ali com o Matt, né? Vale lembrar que os dois chegaram a ficar na terceira temporada e que também nos quadrinhos a Karen, ela é uma dos grandes amores do Matt. Eu falo uma das porque a gente sabe que são muitas, né? O cara é muito pegador, ele já pegou ali muita mulher. Tanto nos quadrinhos quanto na série também, né? Nossa, se a gente for listar aqui as mulheres que o Matt já pegou, já bota a She-Hulk, a Karen, a Elektra, essa nova psicóloga aí. Nossa, ainda tem aquela outra que eu esqueci na primeira temporada, que ela era médica.
Enfim, mas ele já pegou muita mulher. Inclusive, nos quadrinhos, o Mercenário já chegou a matar a Karen. Assim como na terceira temporada de Demolidor, ele também tentou matar ela, só que ele não conseguiu. Alguns novos personagens foram introduzidos nessa nova temporada. Um deles aí é o Tigre Branco. A primeira vez que ele aparece na série é através de um noticiário onde a gente vê ele trajado ali, impedindo que um crime aconteça. A primeira aparição desse personagem foi em Mãos Mortais de Kung Fu, lá em 1975. Lá pro segundo episódio, que ainda tá muito cedo pra gente falar dele, ele chega a citar um medalhão que ele tem, que é o que dá poderes pra ele. Eu não sei se isso vai ser de fato trabalhado na série, mas é uma menção importante. Também somos apresentados aí a Christian McDuff, que inicialmente está flertando com o Fogg, mas que a gente sabe que infelizmente esse flerte não vai pra longe, já que depois, né? Mas enfim, ela é introduzida e futuramente a gente pode ver também que ela acaba se tornando uma grande amiga do Matt. Então vamos falar sobre a volta dele, do Mercenário. O cara já voltou ali causando estrago, causando caos, assim como ele fez na terceira temporada de Demolidor. Pra quem não lembra, lá ele é introduzido ali como um agente da FBI, Benjamin Poindexter. Mentalmente a gente pode ver que ele não bate bem da cabeça e o Fisk usa justamente isso pra manipular ele e tentar incriminar o Demolidor. Em um dado momento a relação dos dois acaba não dando muito certo e o próprio Fisk chega a quebrar a coluna dele. Mas em uma cena pós-crédito a gente pode ver que ele passa por uma cirurgia que vai consertar isso e que de fato conserta, já que a gente viu o cara inteiro e muito bem nessa nova temporada. E o mesmo já mata o Fogg. Eu não sei se de fato a intenção dele era matar o Fogg ou era matar a Karen, visto que após ele matar o Fogg, que estava com a Karen, ele dá um olá pra ela e sugere que agora vai tentar matar ela. Só que nesse exato momento o Matt acaba chegando e acaba impedindo isso. Nesse momento a gente tem uma cena de ação que eu particularmente gostei demais, mas eu percebi que algumas pessoas criticaram, não gostaram tanto da coreografia da luta. Enfim, eu particularmente gostei, não tenho nada a reclamar. Depois que o Matt percebe que o Fogg morreu, ele acaba tomando uma atitude ali um pouquinho trágica mesmo e joga o Mercenário lá do prédio. Mas o cara é duro na queda e não morre. Agora vamos falar sobre uma das minhas partes favoritas dessa nova temporada, que é a abertura. Na segunda temporada, os créditos originais mostravam a cidade e a estátua da justiça coberta de sangue, simbolizando a conexão dos poderes do Demolidor com o sangue. Só que agora, falando dessa nova abertura, a gente pode ver tudo se tornando pedra, como lápides, após a morte do Fogg. Um ano após a morte do Fogg, a gente pode ver o Matt morando em um novo apartamento e acaba tocando uma música nessa primeira cena dele nesse novo apartamento, e essa música fala o seguinte: eu não acredito em um Deus intervencionista, mas eu sei que você acredita. Essa música, essa frase inicial pode ter aí dois significados, sendo o primeiro que somos nós falando pro Matt que não acreditamos que Deus interfira na humanidade. E o segundo ponto, que foi comentado por alguns internautas, é que o Matt perdeu a sua fé e ele está tentando buscar aí uma nova orientação. Inclusive temos uma cena entre esses episódios em que o Matt vê a igreja, mas ele não entra nela, o que também pode dar margens aí para duas interpretações. Sendo uma delas, ele percebe que ele não é digno o suficiente de entrar nessa igreja, ou que de fato ele perdeu a sua fé e não acredita mais nela. Então aí, por enquanto, a gente não sabe exatamente qual dessas duas linhas aí é a exata, mas podemos teorizar. Em diversos momentos entre esses dois episódios, algumas reportagens que servem ali para nos mostrar a opinião do público são exibidas. Já já a gente fala sobre quem está fazendo essas reportagens, mas antes disso é citado ali sobre a eleição revogatória. Para quem não sabe, esse tipo de eleição acontece quando um político faz um trabalho ruim e as pessoas podem removê-lo do cargo por meio do voto. Então qualquer um pode se candidatar, não é à toa que o próprio Fisk acaba se candidatando. Também é mostrado que o Matt ali, ele guarda uma carta do funeral e inscrita em braille. Falando sobre o grande Fisk, cara, é surreal que toda cena do Fisk é muito boa, porque o ator eleva a cena. O cara é muito bom. Ele nasceu pra interpretar esse vilão, filho da... A primeira cena do Fisk, a gente vê ele tomando o café da manhã, com muito cuidado, quase que obsessivo mesmo, com aquela roupa branca, fazendo referência à sua roupa clássica nos quadrinhos, que inclusive também foi a roupa que ele usou lá na terceira temporada, especificamente no último episódio. E então podemos ver uma transição, quando ele deixa de usar a roupa branca para usar uma roupa cinza, indicando que ele está indo para uma área mais cinzenta da sua vida, que é justamente a área política. E ele vai justamente para onde a sua ex-esposa está, a Vanessa. Vale lembrar que no final da terceira temporada, o Matt fez uma promessa: se o Fisk deixasse essa onda de crime, ele deixaria a Vanessa em paz. O Fisk então aceita a proposta. Mas o que eu acho que o Matt não esperava é que agora a própria Vanessa fosse comandar, fosse assumir esse papel que era do Fisk, de comandar o crime. Inclusive, ela agora aparece usando roupas brancas, assim como seu ex-esposo fazia. Acredito que isso foi um jeito da série mostrar que agora ela é a rei do crime, e isso foi feito através da vestimenta dela.
do branco que ela utiliza naquela cena em específico. Então podemos ver algumas cenas do Fisk em sua candidatura à prefeitura, algo que também aconteceu nos quadrinhos. Lá nos quadrinhos, inclusive, inicialmente ele chega a fraudar as eleições, só que em um dado momento ele percebe que ele não precisa, porque o público de Nova York está tão cansado, tantas coisas ruins que têm acontecido, que eles acabam acreditando num primeiro idiota que aparece. Assim como a série também sugere isso, o público tá querendo mudança, visto que o crime está em alta, visto que as coisas estão um caos, e o Fisk aparentemente pode trazer para eles essa mudança. E assim como nos quadrinhos, aqui na série ele também consegue se eleger a prefeito. E agora sim, vamos falar sobre as reportagens. Essas reportagens estão sendo feitas pela sobrinha do Ben Urrutia. Se você não lembra dele, ele acabou morrendo lá na primeira temporada de Demolidor, e é ela que está trazendo tantas reportagens interessantes, mostrando a visão do público sobre o que está acontecendo em Hell's Kitchen. Agora no tribunal, a gente pode ver que o Matt é testemunha sobre os acontecimentos envolvendo o mercenário e a morte do Fogg. O Matt inclusive percebe os batimentos cardíacos da Karen quando ela está chegando. E depois que o mercenário é condenado à prisão perpétua, ele vai lá conversar com a Karen. Inclusive, ela fala que depois do que aconteceu com Fogg, ela resolveu se mudar para morar lá em São Francisco, mas ela voltou para Hell's Kitchen justamente para saber qual seria o resultado da acusação do mercenário. Os dois acabam discutindo ali pela falta de comunicação depois do que aconteceu com um amigo dos dois, e ela vai embora. Mas antes de ir, ela entrega o chifrezinho lá do capacete que o Matt usava quando ele estava ativo como Demolidor. É interessante frisar que essa série passou por algumas regravações, e anteriormente não era apenas o Fogg que ia morrer, a Karen também ia morrer, mas isso acabou não dando muito certo. O Kevin Feige não gostou do rumo que a história estava tendo e ordenou algumas refilmagens. Então por isso que agora apenas o Fogg infelizmente morreu, mas a Karen segue viva. Inclusive essa própria morte do Fogg é algo que me intriga muito, porque eu achei essa cena muito pesada, mas já foi confirmado que o próprio ator vai voltar para a segunda temporada. Então não sabemos se ele vai ser ressuscitado ou se ele não chegou a morrer mesmo, já que a gente não chegou a ver o enterro dele, né? Sabemos que aconteceu, mas não chegamos a ver o enterro. Então pode ser que ele volte, pode ser que ele esteja vivo, pode ser que na verdade sejam apenas flashbacks que a gente vai ter do personagem, ou sei lá, vai que ele tem um irmão gêmeo, né? Que seja idêntico a ele. Sei lá, pode acontecer. Pode acontecer de tudo. De volta ao apartamento do Matt, podemos ver ele descobrindo que o Fisk estava se candidatando a prefeito. E é justamente isso que nos leva ao primeiro confronto dos dois cara a cara. Não na porrada, mas no diálogo. E quando ambos se encontram, temos a melhor cena do episódio, aquele diálogo frenético entre os dois. É uma lapada atrás de outra. Inclusive o Matt chega a aceitar os eventos da série Echo. E é justamente por isso que eu acho que realmente ele teria uma participação maior naquela série, mas algo foi cortado, foi refeito, eu não sei o que aconteceu. Além disso, ele acaba deixando meio que uma ameaça ali, que se o Fisk sair da linha, ele tá ali pra botar ele na linha. Sabemos que o Matt deixou de ser o Demolidor, mas essa questão do Fisk se tornando prefeito é algo que vai trazer ele de volta à ativa. Inclusive, o Matt está saindo como psicóloga, que aparentemente é a única psicóloga da cidade, visto que nesses 2 episódios a gente pode ver que além dela estar se relacionando com o Matt, ela também vai ser a psicóloga do casal Fisk e Vanessa. E ela também, aparentemente, também vai ser psicóloga do vilão dessa temporada, o Muzzy. Mas voltando para a cena em que o Matt está saindo com a sua psicóloga, quer dizer, não com a psicóloga dele, mas com a psicóloga, tá os dois lá trocando ideia, um papozinho e tal. E aí o Fisk é eleito novo prefeito de Nova York. E a comemoração é tão pesada, é tão macabra, que parece que a qualquer momento geral ali vai sair no pau mesmo e vai rolar uma porradaria, porque realmente não parece uma celebração de uma vitória, visto que o tom daquilo é tão ameaçador. Inclusive, um detalhe curioso que só aqueles fãs malucos conseguem enxergar é que tem um anúncio do Rogers, um musical. Pra quem não sabe, é um musical que foi introduzido lá na série do Gavião Arqueiro. Eu não vi isso, mas os fãs são malucos a ponto de verem isso. O episódio então retorna pra cena do prédio da abertura, reforçando a ideia de que tudo que aconteceu antes foi apenas um prólogo para o momento atual. Falando um pouquinho sobre o espelhamento entre o Fisk e o Matt, a primeira temporada terminou com o Demolidor observando a cidade do alto enquanto o Fisk estava trancado em uma prisão. E agora os papéis se inverteram. O Fisk está observando no alto de um prédio, enquanto o Matt está lá nas ruas, naquele caos das ruas, observando o que está acontecendo. O rosto do Matt, inclusive, é iluminado de forma parcial, o que indica ali que ele está passando por uma luta interna entre o Matt e o Demolidor. Voltando a falar um pouquinho sobre o vilão Muzzy, podemos ver mais um vislumbre aí de uma obra sua, onde ele desenha aí
o rei do crime e as suas duas faces, indicando que uma face é a pública, a do bem, e que ele tem outra face ali que ele tenta guardar, mas que na verdade é quem de fato ele é. O segundo episódio consegue focar um pouquinho mais na trama do Tigre Branco. Ele acabou sendo preso depois de ele ter cometido um crime. O próprio Matt resolve aí assumir o caso e vai cuidar dele. O Matt acredita que ele pode de fato ser inocente disso que ele está sendo acusado, e por isso que ele vai ajudá-lo. Em um determinado momento ele acaba descobrindo que o rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, é na verdade ali também um vigilante. Apesar dele não ter sido preso por ser um vigilante, o Matt acredita que isso pode acabar sendo utilizado contra ele durante o julgamento, visto que se até ele conseguiu descobrir, qualquer um consegue. Inclusive, uma testemunha chave em relação a esse caso do Tigre Branco acaba dando origem a uma das melhores cenas desse episódio, que é justamente quando ele vai tentar proteger essa testemunha chave para esse caso do Tigre Branco. Ele vai até onde esse rapaz está antes que outras pessoas cheguem lá, visto que um detetive que está tentando ajudar o Matt nessa jornada alerta ele sobre isso. O próprio Matt vai varado até lá, solicita que o rapaz fuja dali para que ele não seja morto, que é exatamente isso que querem, porque essa testemunha morrendo vai ser ainda mais fácil prender o Tigre Branco, que eu esqueci o nome dele, me perdoe, vou ficar chamando ele de Tigre Branco aqui. Então, tentando proteger essa testemunha, chegam aí dois rapazes, inclusive um deles tem uma tatuagem do Justiceiro. O que não sabemos se essa tatuagem do Justiceiro é porque eles estão lá amando do próprio Justiceiro, ou se eles só gostam da ideia do que o Justiceiro representa e estão lá para replicar essa ideia. Então pode ser dois casos aqui. E aí o Matt acaba entrando em uma luta muito boa com os dois, e aparentemente ele matou ele. Eu não sei se de fato ele chegou a matar os dois, ou se a série quer que a gente pense que ele matou os dois. Vamos descobrir isso nos próximos episódios. Antes da gente finalizar, quando o Fisk aí foi eleito como prefeito, ele traz um discurso que envolve ali os vigilantes, que inclusive nesse mesmo discurso ele chega a citar o próprio Justiceiro e o Homem-Aranha, o que acabou deixando alguns fãs muito animados de um dia podemos ver o Demolidor trabalhando aí com o Homem-Aranha junto. Talvez não nessa temporada, mas quem sabe aí em algum evento futuro no MCU. Também tem uma cena bem interessante que envolve manipulação pública, que é quando o Fisk se depara com um buraco em uma rua e ele resolve ele mesmo ali e tentar ajustar, ajeitar aquele buraco. Claro que em frente a muitas câmeras, o que acaba mostrando pro público que ele é ali um político que de fato tá ali para resolver o problema da galera, que ele tá inserido naquela realidade e que de fato ele quer ajudar ele. Obviamente, acredito que isso seja pura manipulação, né? Que de fato ele não se importa com aquilo. Já que em outro momento podemos ver ele ameaçando um policial, um líder dos policiais que estava prestes a sair por não concordar, por não gostar de ter o Fisk ali no poder. E o próprio Fisk não deixa ele fazer isso. Ele ameaça ele, mostrando que ele tem acesso à família daquele policial e que se ele for embora, o mesmo vai ser prejudicado. Inclusive, essa é uma das melhores cenas do episódio, que mostra como a atuação do Vicente é sádica, porém muito boa. Bom, pessoal, acabei invertendo um pouquinho as coisas. Era pra eu ter falado primeiro dessa situação do Fisk e depois do Demolidor, porque é ele que encerra esse episódio, mas eu acabei trocando um pouquinho. Enfim, é isso. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixem um like de vocês, comentem aí sugestões pra melhoria, e eu vejo vocês semana que vem. Um beijo, fui!